Espírito falou. Então, muito cuidado. Por isso que é importante, e são importantes as perguntas, não precisam se desculpar. Para a gente entender, a gente pode fazer essas perguntas e pode imaginar a resposta. O que a gente não pode é colocar no nome do Espiritismo. E aí, se você me disser que o Espiritismo diz isso, eu vou dizer, me dê o texto. E não adianta vir me trazer o texto sobre Júpiter. Aliás, só para fechar a minha fala aqui, Lauro, esse texto sobre Júpiter, eu vou usar ele lá no projeto do Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Então vai ter uma sessão de vídeos estudando esses textos de Júpiter, em que eu vou mostrar exatamente isso. Kardec não coloca como verdade, como fato. Ele coloca como hipótese. Como hipótese. Pode falar. Eu estava com o microfone até solto aqui, aberto. Bom, seria repetitivo o que você já comentou, mas o que precisa, né? Então, vamos supor, pessoal, quem está nos assistindo agora, leve isso para a casa espírita. Né? Então, vamos fazer um estudo, porque a gente começa devagar, claro, né? Traz questões que a gente vai estar sempre no campo da especulação. Mas quando nós nos atemos, por exemplo, em questões, e o que diz o Espiritismo? O Espiritismo diz que há vidas em outros mundos, ponto. E que esses espíritos encarnados podem migrar, nós podemos ir para outros mundos, segundo a teoria espírita. Ah, mas diz que foi visto um disco voador. Tá, mas aí isso já não é espiritismo. E aí a gente fica, né, o estudo fica mais racional, e a gente sempre vai dizer assim, olha, isso é opinião. Falaram que viram, dizem que tem imagens, fotos, viram desenhos, mas aí isso não é da alçada do espiritismo. O estudo fica bem mais proveitoso nesse sentido, né, Michel? E a gente não coloca coisas que o espiritismo não responde. E atribui essas coisas ao espiritismo. Michel? Exatamente. Esse é o grande problema. A principal falha do movimento espírita foi misturar as coisas, né? Ali o Ebert falou, eu sou fascinado por essas questões galácticas. Eu também. Eu também sou. Mas, veja, o papel do espiritismo para isso, ele é limitado nesse ponto. Qual ponto? O ponto material. Então, se a gente for fazer especulação sobre toda a parte material do processo, o espiritismo não contribui em nada. Agora, claro, se a gente for se reunir para conversar sobre a realidade moral dos diferentes mundos, aí o espiritismo, aí ele é o único. Olha que interessante como, dependendo do ponto que eu analiso a mesma questão, ou o espiritismo não diz nada, ou ele é o único que diz alguma coisa. Por exemplo, se a gente for estudar como que é a vida moral em mundos superiores, o espiritismo é o único que vai ter relatos. Quando a gente pega a escala dos mundos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quando entra na questão material, o Espiritismo não contribui em nada. Então a gente tem que acostumar com isso. Esse nosso estudo aqui tem que servir para isso, para as pessoas acostumar. Olha, até onde vai o Espiritismo, até onde vai as minhas curiosidades, as minhas especulações, as minhas conjecturas. É assim que tem que ser. Por exemplo, se alguém me convidar para eu vou falar como gaúcho, né? Alguém me convida para um churrasco e a gente ficar até altas horas falando sobre tudo, eu tenho opinião para tudo. É bem coisa de espírito imperfeito é assim, né, Laura? A gente tem opinião para tudo. Quem me conhecer fora do contexto do estudo espírita, eu vou opinar sobre tudo. A gente conversa sobre política, a gente pode conversar sobre o universo, sobre 500 coisas. Eu vou dar opinião. Agora, eu vou pegar essas minhas opiniões e trazer e chamar de espiritismo, que é o que o movimento espírita faz, isso não. Que é o que o movimento espírita faz. O movimento espírita gosta de uma coisa e traz. E faz sofisma, que nem eu falei. Tanto nessa área das ciências existe isso, quanto, por exemplo, as questões políticas que hoje a gente discute na sociedade, tem uma parte do movimento espírita aí fazendo dentro do movimento espírita, usando Kardec.
Só que isso é desonestidade intelectual. Porque, de novo, é o sofisma, né? A pessoa, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. A pessoa vê o seguinte, o Espiritismo fala em progresso. O Espiritismo fala em progresso. O Espiritismo fala no avanço da sociedade. Logo, a pessoa que gosta de alguma área da política que fale sobre isso, ela já deduz. O Espiritismo é progressista, que nem eu ouço falar. Porque falou em progresso. Porque criticou a riqueza. Então o Espiritismo é comunista. Ou o contrário, para quem está nos assistindo não ficar ofendido, né? Vou pegar exemplo dos dois lados. Eu pego lá os espíritos falando contra o aborto. Mas então o Espiritismo é conservador, é de direita. Veja, isso é sofisma. Eu estou pegando uma coisa, associando com outra que tem uma aparência de relação e tirando uma conclusão falsa. O Espiritismo não trata de questão política. O Espiritismo não é nem de direita, nem de esquerda, nem progressista, nem conservador. Não existe essa frase. Isso se chama confusão de ordem em filosofia. É como se eu dissesse assim, o número 2 é vermelho. Percebe que estranha que fica essa frase? Olha, o número 3 é amarelo. Como assim? O número tem cor. É a mesma coisa quando eu pego algo da área moral e tento levar para a área política. É a mesma coisa. Só que tem semelhanças. Por exemplo, o pessoal que fala que o espiritismo é religião é a mesma coisa, sofisma. A pessoa diz assim, o espiritismo fala em Deus. A religião fala em Deus. O espiritismo fala em Jesus. Tem religião que fala em Jesus. O espiritismo fala em prece. A religião fala em prece. Logo, o espiritismo é uma religião. Isso é sofisma. Isso é falso. Por que isso é falso? Porque eu posso tratar disso cientificamente. Eu posso pegar o mesmo assunto e tratar religiosamente, ou cientificamente, ou filosoficamente, ou politicamente, ou economicamente. Olha só, tem várias facetas do mesmo assunto. Aí o pessoal acha que porque falou no mesmo assunto, então é tudo a mesma coisa. Isso é ignorância. E tem líderes do movimento espírita fazendo isso. Tem líder. O espiritismo falou em pensamento. Falou em paixões. Falou em ideias inatas. Falou em desejo. Então eu li lá no Freud, eu li no Jung. Aí a pessoa junta. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Aqui o Web tá falando do Divaldo Franco, até fez um papelão apoiando o político. O Divaldo. Vamos falar o que do Divaldo? Por isso que a gente tem que ficar com Kardec, né? Não pode ficar com pessoas, com opiniões, né? Tem que ficar com Kardec. Porque Kardec representa o Espiritismo. Kardec representa o Espiritismo. Nem o Kardec Tube representa o Espiritismo, não. A gente tenta levar e expor o que Kardec pensa, mas a pessoa tem que fazer o quê? Estudar Kardec, né? Nosso papel é só dizer assim, olha, vai ler Kardec. Kardec pensa isso. Mas a pessoa vai ter que ir lá, vai ter que ler, vai ter que estudar, né? É assim que a gente tem que fazer para não cair nessas armadilhas aí que o movimento espírita tá cheio. Só para finalizar, Laura, a minha parte, eu quero aproveitar já, porque isso faz um gancho com amanhã. Amanhã, nós vamos ter uma live especial. Depois aqui dessa live, eu vou começar a divulgação. O Laura já estava fazendo hoje de tarde, né? Nós vamos ter uma live especial amanhã, que é analisando a fala do Haroldo Dutra no podcast Inteligência Limitada. Né? Para quem não sabe, o Haroldo deu uma entrevista para um dos maiores podcasts do Brasil, falando em nome do Espiritismo. Olha o problema. E nós vamos fazer uma análise da fala do Haroldo amanhã para vocês, às 20 horas, aqui no YouTube. Já se programem. Porque a gente vai mostrar que o Haroldo fala em nome do Espiritismo, atinge milhões de pessoas e fala coisas que contrariam Kardec. E ele usa o nome do Espiritismo. E, inclusive, num podcast tão gigante que é o Inteligência Limitada. E aí, quem ouve pensa, isso é